Ok. Gravação iniciada, agora sim. Hoje a gente vai falar sobre aconselhamento em dependência química. É um tema que também faz elo com a inteligência emocional e com a utilização do coaching, né, das reuniões em formato de coaching, juntamente com a terapia convencional do aconselhamento de dependência química. Por quê? Porque o aconselhamento é de fato o que nós fazemos como conselheiros terapeutas. Mas um conselheiro terapeuta, ele literalmente vai fazer vários papéis, né? Ele vai fazer o papel do coach, ele vai ter que fazer o papel daquele que ensina e faz com que o indivíduo desenvolva a inteligência emocional, e ele também vai fazer o papel de simplesmente aconselhamento, tá? Então, aqui na abertura do nosso tema, a gente fala sobre aconselhamento em dependência química, um olhar humano sobre escuta, orientação e cuidado. A gente tem esse curso de forma intensiva, que via capacitar profissionais e estudantes para atuar com empatia no aconselhamento em dependência química. A abordagem é sobre fundamentos teóricos e também algumas técnicas, que são técnicas práticas de escuta e intervenção em foco no cuidado humanizado, tá? Ouvir com empatia é dar o primeiro passo para transformar vidas. A gente bate muito em cima da tecla de empatia, empatia, empatia. E aí vocês devem perguntar por que a gente bate tanto nesse ponto, se às vezes é praticamente impossível que a própria pessoa que está em tratamento tenha esse olhar de que, de fato, você está tratando o caso dela com empatia. Isso é muito importante, gente, por quê? Porque nós temos a obrigatoriedade de, independente do que quem está sendo tratado ou as pessoas que estão em volta daquele tratamento entendam de fazer o correto. E o correto é tratar esse indivíduo com empatia. É muito diferente você dizer, eu trato com empatia, ou, no caso do familiar, dizer eu aceito, ou até mesmo dizer eu entendo. A gente basta apenas se colocar no lugar de uma pessoa que está passando por algo que ninguém entende, inclusive a família. Então, só aqui a gente já está trabalhando com a empatia. Então, a empatia não é entender, a empatia realmente é se colocar no lugar, é se colocar no lugar, mas não é viver aquilo que a pessoa está vivendo. Então, a gente tem muito essa diferença. Viver o que a pessoa está vivendo não é empatia, é parceria. Quando você é parceiro ali de alguém no trabalho, quando você é parceiro de alguém no seu relacionamento, um relacionamento saudável, a gente vive juntos, né? Vive o mesmo propósito. No momento em que o seu familiar está passando por uma internação, ou ele está passando pelos primeiros momentos aí da adicção em recuperação, da abstinência em si, a gente não consegue ser parceiro. A gente vai precisar ter empatia. E, como profissional, a gente também vai precisar ter empatia. Como familiar, a gente vai precisar ter empatia, porque você não, se não for uma pessoa que saiba o que é adicção, você não sabe o que a pessoa está passando. A gente não tem ideia do que é o sentimento, a cabeça, o pensamento de um adicto. Então, não dá para dizer, eu me coloco no seu lugar. Eu sei o que você está vivendo. Não, eu não sei. E mesmo que você seja hoje um adicto de recuperação e tem uma outra pessoa interna, você também não sabe. Porque apesar da adicção ser tratada, né, em vários componentes dela, em relação a comportamento de forma igual, de forma a dizer que dois dependentes químicos terão o mesmo comportamento, eles não deixam de ser indivíduos. Então, se eles são indivíduos, esse comportamento ele é individual. Por quê? A motivação de cada um desse comportamento é dada por uma causa raiz. E aí a gente volta a falar sobre causa raiz. Quando eu busco superficialmente, talvez eu encontre comportamentos iguais e motivos para uso iguais. Mas se eu separar e tratar no indivíduo,
tratar esse indivíduo em separado, no individual do seu ser, eu vou localizar uma causa raiz muito mais profunda. Então, às vezes você vai encontrar pessoas internas em casas de recuperação com um histórico de uso de álcool ou drogas, substâncias em si, que vai dizer para você que teve uma vida sofrida, que teve um casamento transtornado, que teve relacionamentos conturbados, e que nesse processo conheceu a substância química e acabou se tornando um dependente químico. Isso é o contexto geral. A partir do momento que você olha para isso com empatia e quer praticar uma escuta ativa, que é o que nós falamos há pouco tempo, você vai fazer uma entrevista individual com esse indivíduo. E nessa entrevista individual, você vai usar as técnicas que nós já vimos também em outros cursos ou aqui mesmo, como os 5 porquês. E aí você vai entender, vai localizar a causa raiz desse primeiro motivo. E talvez esses relacionamentos conturbados, eles venham de uma criança ferida. Talvez essa pessoa, ela tenha um abandono paterno, no caso de uma mulher, ou ela tenha um abandono materno, no caso de um homem. E aí ela leva para o seu relacionamento a necessidade de um protetor, né? De uma necessidade de um pai ou de uma mãe. E aí o relacionamento não dá certo. Então, quando a gente fala sobre empatia, é isso. É fechar os olhos para aquilo que você pensa e tentar mergulhar naquilo que você está vendo. Com muito cuidado nesse mergulhar, principalmente quando nós somos parentes, entes queridos da pessoa que está interna. A gente mergulha fundo, mas a gente precisa mergulhar com consciência. Eu não posso mergulhar fundo de olhos fechados, porque senão eu não vou ver o que está lá no fundo, tá? Então, quando a gente fala de empatia, a gente vai muito além de apenas se colocar no lugar, porque eu não consigo me colocar no lugar de uma pessoa sem saber quais foram os motivos que levaram ela a viver aquilo. E mesmo que eu tenha vivido, eu sei talvez quais são os sentimentos, as sensações que ela está passando, mas eu não sei de fato o que motivou ela aquilo, tá bom? Então, essa é a primeira questão em relação a você fazer um bom aconselhamento, que é quando você consegue enxergar com empatia o que de fato está acontecendo com esse indivíduo, tá? Deixa eu colocar aqui. Já que ela já não, pode estar na outra. Então, voltamos então aqui no formato de apresentação, falando um pouquinho sobre os fundamentos do aconselhamento na dependência química. A gente vai ter aqui 4 tópicos, tá? A gente pode até identificar uma repetição de algumas circunstâncias. E é por isso que a gente fala que dentro do tratamento da dependência química, a gente tem sempre complementos, porque a base vai ser sempre a mesma. Então, para que eu faça um bom aconselhamento? O que é o aconselhamento? Eu preciso entender primeiro o que é o aconselhamento. Ele é um processo de ajuda que visa promover o autoconhecimento e a resolução de problemas, focando no presente e no futuro. Então, a gente volta a falar sobre presente e futuro, assim como a gente falou lá no coaching. Então, quando eu aconselho uma pessoa, eu não posso só falar para ela sobre o que está acontecendo com ela no presente. E o que está acontecendo com ela no presente, ela já sabe. Então, se eu estou tratando alguém que está sendo internado inicialmente, é o início de um tratamento. Você está sendo internado pela sua família, ou você está chegando aqui de livre e espontânea vontade para uma internação. Então, eu não vou falar apenas sobre isso, né? Eu vou falar sobre isso, mas eu vou focar também no futuro. Então, eu aconselho você que realmente esse primeiro momento de internação é um momento difícil, é um momento que só você sabe o que você está sentindo agora, e só você sabe expressar isso, então eu não vou expressar isso por você, mas eu consigo te ajudar, talvez, a pensar no futuro,
daqui a 15, não vamos nem pensar muito longe, daqui a 15, 20 dias, quem vai ser você? Você vai estar num processo de abstinência. E olha, o processo de abstinência não é você se sentir mal. O processo de abstinência é você se sentir limpa, você se sentir, é você sentir os seus sentidos sem nenhuma substância. Então, aqui eu estou aconselhando aquela pessoa, né? É um aconselhamento básico, como o que a gente faz no momento de acolhida, no momento em que você acolhe o seu interno, mas é o que nós devemos sempre levar para qualquer momento, independente de qual seja o momento daquele indivíduo. Eu vou trabalhar aquilo que está acontecendo, mas para que eu possa aconselhar, eu preciso levar ele a pensar também no futuro, tá? Um outro tópico é o aconselhamento versus a terapia. Enquanto o aconselhamento é mais diretivo e focado em metas específicas, a terapia explora questões mais profundas e duradouras. Então, é aquilo que a gente fala. Cada técnica que nós aprendemos durante esses 15 dias fazem parte de um contexto que, em muitas situações, nós vamos usar todos eles juntos, no mesmo momento, ou nós vamos usar apenas o aconselhamento, ou nós vamos usar apenas o momento de coaching, ou nós vamos usar apenas o processo terapêutico, tá? Então, quando eu falo sobre o aconselhamento versus a terapia, o aconselhamento, ele vai falar sobre um tema específico. Então, normalmente, é um indivíduo ali tratado num momento isolado, sozinho, e a gente vai falar sobre uma situação específica. Nós vamos fazer um aconselhamento sobre aquilo, tá? Diferente da terapia, que, na verdade, vai explorar sempre uma questão comportamental, uma questão espiritual, mas ele vai sempre explorar uma questão. Quando eu falo também sobre escutativa e não julgamento, é muito diferente, né? Às vezes a gente fica ouvindo alguém falar, mas depois a forma com que você conversa sobre aquilo que você está falando é um julgamento. Então, a escutativa e não o julgamento, ela é essencial para criar um ambiente seguro. A gente sempre vai ter a necessidade deste ambiente. Então, eu sempre vou trabalhar para que eu consiga criar um ambiente seguro, para que eu consiga trazer essa pessoa para perto de mim, para que ela tenha confiança em mim. Afinal, eu é quem vou ajudá-lo ali, né, a curar essas feridas. Sou eu que vou ajudá-lo ali a colocar os medicamentos nessa ferida, falando, né, das emoções. E a gente só consegue realmente falar sobre emoções com quem a gente se sente seguro e com quem a gente confia. Então, é preciso trabalhar isso, tá? Muitas vezes a gente perde o hábito, né, desse diálogo entre o indivíduo e a família, justamente porque ele já não confia mais. E aí a gente tem alguns pensamentos de julgamento. Ah, mas você é quem é o adicto em recuperação, você é quem é um adicto que está ainda ativo, por exemplo, e você não confia em mim? Sim, porque muitas vezes talvez ele já ouviu julgamentos em relação a sentimentos que foram julgados por conta do ato do uso. Então, ele já não tem mais confiança em se abrir, ele já não fala mais sobre os seus sentimentos, sobre as sensações, sobre as frustrações. E aí, como a gente falou ontem no final da aula, daí a importância do tratamento mútuo, né, de poder tratar a família e poder tratar o dependente químico, porque essa confiança precisa ser reestruturada, para que no momento pós-internação a gente tenha esse elo, tá? Então, qual é o papel do conselheiro? Facilitar a reflexão, oferecer suporte e auxiliar na identificação de recursos internos e externos para a recuperação. A gente volta aqui um pouquinho na primeira aula sobre entendendo a dependência química. A dependência hoje, ela é considerada, né, por órgãos aí da saúde como uma doença. Então, ela é uma doença complexa e multifacetada, ou seja, ela tem multifaces, ela tem fases de recuperação, ela tem fases de calmaria e fases em que você vai perceber esse indivíduo muito agitado também. Compreender o seu mecanismo é crucial
para um aconselhamento eficaz. Por quê, gente? Porque muitas das vezes existem alguns momentos que não vai adiantar eu entrar com aconselhamento. É muito mais fácil eu entrar com feedback, ou é muito mais fácil eu entrar com uma sessão terapêutica, mesmo que individual. Ou é um momento de coaching. Então, eu preciso identificar qual é o momento. E eu só consigo identificar isso quando eu conheço a dependência química. Então, quais são os tipos? A definição e os tipos. Nós abordamos as diversas substâncias psicoativas e seus impactos no organismo. Então, cada tipo de substância, ela causa um impacto, ela pode causar um tipo de sequela diferente. Então, a gente precisa sempre estar atento a isso. Olha, esse meu interno, esse meu paciente, a dependência química dele é mais voltada para o álcool. Então, a gente sabe quais são as crises de irritabilidade, por exemplo, que o álcool pode dar, assim como a gente sabe que algumas outras substâncias vão trazer crises mais agressivas, outras vão trazer crises mais depressivas. Então, tudo isso é muito importante de ser analisado, tá? O mecanismo da dependência é entender as dimensões físicas, psicológicas e sociais que perpetuam o ciclo do uso. Então, quando a gente fala de entender as dimensões, é você conseguir entender qual é o momento que aquele indivíduo está passando. Ele está passando por um momento que é físico, ou ele está passando por um momento que é psicológico, ou, de fato, ele está passando por algo que é social. Qual é o momento que ele está vivendo e o momento que ele está apresentando para você, tá? Estigmas e preconceitos. Desenvolvemos também estratégias, a gente precisa desenvolver estratégias para combater a discriminação e promover a inclusão, que é muito o contrário, né? E os fatores biopsicossociais é a análise de como a genética, o ambiente e as experiências de vida influenciam ou influenciaram, né, no começo aí do uso, quando conheceu a substância, tá? E também a vulnerabilidade é tudo isso. O quão vulnerável é esse indivíduo hoje em relação a tudo que ele já viveu ou em relação a tudo que ele tem como sequela de tudo que ele já viveu, tá? Perfis, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre perfil da pessoa em uso, sinais e comportamentos, identifique indicadores comuns do uso de substância, como alteração de humor e isolamento social. Isso aqui é quando a gente recebe talvez um paciente mais resistente, e ele realmente alega e afirma que não está fazendo uso. E aí você acaba, junto com a família, identificando sinais e comportamentos de que ele possa estar. Mas é muito importante que a gente sempre respeite esse dizer, por mais que nós tenhamos os sinais e comportamentos. E aí, como abordar isso? É a questão da empatia. Olha, eu entendo que você está dizendo para mim que você não está fazendo consumo de nenhuma substância, mas então a gente precisa trabalhar um pouco mais o que está trazendo para nós essa impressão de que você está utilizando. O que você acha da gente bater um papo, você me dizer de fato o que está acontecendo, que o seu comportamento está assim? E você pode jogar uma pergunta, porque aí a gente entra aqui, fora o aconselhamento, a gente acaba entrando com um coach. Olha a pergunta aberta. É eu perguntar para o indivíduo: você entende que nós, como seres humanos, nos baseamos em comportamento? E hoje o seu comportamento está me dizendo que você pode estar em uso, e você está me dizendo que não, e eu respeito que não. Mas então fala para mim, o que está acontecendo? O que está acontecendo com as suas emoções? E aí a gente dá uma abertura para ele, demonstrando a empatia, demonstrando estar ciente, né, de que realmente ele pode não estar em uso, ele pode estar com uma crise comportamental, mas que essa crise comportamental está dando a entender uma possibilidade de uso. E a gente vai criando aquele ambiente que nós falamos aí de confiança, tá? Uma outra questão é a abordagem centrada na pessoa. Então, priorize a individualidade e as necessidades do paciente, respeitando sua autonomia.
é exatamente o texto e a abordagem que eu dei nesse exemplo aqui. Eu demonstro para ele, com essas palavras, que a importância é ele, porque eu estou preocupada com o que ele está transmitindo. E aí ele começa, o subconsciente dele começa a entender que, de fato, é importante que ele se abra, é importante que ele fale, porque estamos prestando atenção, e não de uma forma em que transpareça um julgamento, e sim dessa forma que eu disse, olha, o que está acontecendo aqui demonstra. Então, o que está acontecendo demonstra, não diz para ele que é o que ele está fazendo que demonstra, né? As suas atitudes demonstram isso. Aí eu estou dizendo para ele, as suas atitudes estão demonstrando isso. Aqui eu já entro no feedback realmente, porque eu estou dizendo para ele que são as atitudes dele. Então, eu estou dando uma centralidade a ele, a pessoa dele ou dela, no caso dos atendimentos aí em CITs femininos, tá? O momento de vulnerabilidade, eu reconheço quando a pessoa está mais aberta ao acolhimento e às intervenções. Então, a vulnerabilidade nem sempre é um momento de fragilidade, tá? Existem alguns momentos dentro da internação que você pode perceber, junto com o seu paciente, com o seu interno ou com o seu familiar, que ele vai estar mais adepto, ele vai estar mais acessível, ele vai estar mais vulnerável ao tratamento. E é nesses momentos de vulnerabilidade que a gente precisa redobrar, né, as intervenções. Talvez no momento de vulnerabilidade, onde esse indivíduo está mais centrado em entender o porquê ele está ali, é que eu consigo aplicar um bom coaching, desculpa, e consigo trazer ele para essa realidade com perguntas abertas. Ou é nesse momento de vulnerabilidade que eu consigo aplicar um bom feedback construtivo e fazer com que ele entenda que, olha, que bacana, ontem eu percebi que você estava prestando atenção na reunião, você falou uma frase lá na reunião que me chamou a atenção. Então, eu estou demonstrando para ele que na verdade, eu estou reforçando, desculpa, estou reforçando para ele que ele está voltado, sim, ao tratamento. E talvez seja algo que nem ele tenha percebido. E aqui eu vou aproveitar esse momento de vulnerabilidade dele e reforçar isso, tá? Por isso a gente precisa estar atento, para que a gente possa reconhecer quando essa pessoa está mais aberta ao acolhimento e a essa intervenção, tá bom? Ontem falamos um pouco sobre a ética e a confidencialidade. Mantemos isso também quando a gente fala de aconselhamento. Não adianta eu conseguir fazer um processo de aconselhamento perfeito. Nesse processo de aconselhamento, pode ser que o indivíduo acabe abrindo alguma coisa para mim ali. Não é só eu quem vou falar, não é só eu quem vou aconselhar. E aí, depois eu pego isso e transformo numa reunião terapêutica. Ele vai entender que eu estou transformando o caso dele, tá? É claro que, assim como já aconteceu comigo e com outros terapeutas, existem algumas situações onde a gente ali, numa certa intimidade terapêutica com esse paciente, até mesmo numa questão de incentivo, mas isso muito mais quando a gente fala de feedbacks positivos, pede até mesmo para que ele abra isso para o grupo, dentro de uma reunião terapêutica, falando aí de uma partilha. Olha, quando a gente for fazer uma partilha, fala sobre isso. Isso vai ser um exemplo para os seus colegas, para as pessoas que estão aqui passando pela mesma situação com você. Então, a gente incentiva com que ele apoie outras pessoas, né, dentro da clínica ali, dentro da reunião, e isso faz com que a gente não quebre a ética e a confidencialidade, tá? E é claro que se ele falar que não se sente à vontade, nós vamos respeitá-lo. Mas também é importante, às vezes, dependendo da situação, fazer com que ele mesmo se sinta um bom exemplo e sinta que ele está no caminho certo, tá bom? Então, cada indivíduo é único e a abordagem deve ser personalizada para garantir um suporte eficaz e respeitoso. A compreensão do perfil da pessoa em uso é fundamental para a construção de um plano de recuperação adequado. Técnicas de escuta e comunicação. Voltamos a falar sobre a escuta ativa, o que fazer e evitar.
Então, a gente tem que se concentrar sempre plenamente, demonstrando interesse e evitando interrupção, julgamentos ou conselhos não solicitados. A comunicação assertiva e empática expresse de forma clara e respeitosa, colocando-se sempre no lugar do outro para entender suas emoções e perspectivas. Então, a gente falou sobre isso, né? O que significa aqui? Colocar-se no lugar do outro. Evitar armadilhas, então não ofereça conselhos impositivos ou julgamentos. Por isso, pode criar com isso, na verdade, né? Pode criar resistência e prejudicar a confiança. O exercício prático é reformular sempre a fala, então pratique a habilidade de resumir e parafrasear o que foi dito, confirmando a compreensão e aprofundando o diálogo. Essa questão de parafrase é muito, muito interessante. Quando você ouve algo do seu familiar, você ouve algo do indivíduo dentro da CT, dentro de uma reunião, você vira para ele e fala assim, olha, é dessa forma que eu entendi? Você está dizendo para mim que você sente como se fosse um gatilho toda vez que você entra dentro de uma sala que tem uma TV, enfim, eu estou aqui inventando um cenário, tá? Mas eu estou repetindo com as minhas palavras o que ele disse. Isso gera uma confiança, tá? Por mais bobo que possa parecer, parafrasear é algo que realmente faz com que a pessoa entenda um pouco mais ou assimile um pouco mais que, de fato, você está prestando atenção no que ela está falando, tá? Intervenções breves e encaminhamentos. O que são intervenções breves, gente? São estratégias rápidas e focadas para reduzir danos e motivar a mudança em pessoas com uso problemático de substância. Então, são estratégias rápidas, né? A intervenção, ela é sempre aquilo que eu faço no momento em que o problema é trazido para mim. Então, por exemplo, numa crise de ansiedade, existem alguns exercícios, como a gente falou, de respiração, de falar para ele, olha, você lembra qual é a cor da última camiseta que você vestiu? Ele vai buscar isso no cérebro dele. Isso é uma intervenção breve em crise de ansiedade, porque eu estou intervindo, eu estou paralisando um momento onde a pessoa está tendo ansiedade. E, às vezes, a gente consegue fazer isso sem a pessoa perceber. Então, quando a pessoa chega para você dizendo que não está se sentindo bem, e aí você fala para ela, não, tudo bem, eu vou verificar o que eu posso fazer, vou chamar o médico para te ajudar, mas você consegue respirar fundo e contar comigo até 10, só para a gente ver o que você sente? Para eu já levar isso para o médico? Pronto. A pessoa já parou só para te ouvir que você pediu para ela contar até 10. E o cérebro dela dá um choque. Puxa, e contar até 10? E aí ela começa a buscar se ela vai contar ou não, e ela começa a buscar quais são esses números, e ela começa a respirar. E aí, automaticamente, a gente consegue já iniciar a quebra, né? Com uma pequena intervenção, a gente consegue iniciar a quebra de um momento aí de ansiedade, de uma crise. Então, quando e como encaminhar? Identificar a necessidade de suporte especializado e orientar a pessoa aos serviços mais adequados, como clínicas e grupos de apoio. Aqui a gente está falando sobre também outros tipos de intervenções, tá? Que são as intervenções um pouco mais complexas, que seriam os encaminhamentos. Quando encaminhar? A gente também falou sobre isso ontem. Eu vou encaminhar o meu paciente para um outro tipo de intervenção quando eu perceber que talvez ele possa ter algo diferente apenas do que uma simples crise de ansiedade. Então, ele está sentindo crise de dor de cabeça constantemente. Será que ele está tendo um problema de visão? Ou será que ele está hipertenso? Ou será que ele está aí com uma sinusite atacada? Eu não posso dar um diagnóstico. Então, por isso, eu vou encaminhá-lo. A gente sabe de algumas situações devido ao conhecimento e à prática, mas eu nunca vou dizer isso para ele, mas eu preciso ter o feeling de saber o momento certo de fazer o encaminhamento, tá? Rede de apoio e recursos locais. Então, a gente tem aqui o mapa, né? A gente tem que mapear instruções e profissionais que podem oferecer suporte contínuo, garantindo que a pessoa não se sinta isolada. E a importância da continuidade
e do vínculo. O acompanhamento e a construção de um relacionamento de confiança são cruciais para a adesão ao tratamento e a recuperação. Autocuidado do conselheiro. A gente precisa trabalhar o autocuidado, porque nós vamos lidar com frustrações e recaídas. Então, a gente precisa entender que o caminho da recuperação tem altos e baixos, desenvolver resiliência para lidar com desafios e recaídas. Aqui a gente está falando, gente, do autocuidado do conselheiro mesmo, do profissional ou do próprio parente que internou a pessoa e que está passando por esse momento. A gente precisa aconselhar que os entes queridos desse interno, eles também tenham um tratamento. A gente falou também sobre isso ontem. Mas aqui falando de profissional, do conselheiro, ou do terapeuta, ou do coaching, principalmente quando a gente fala da área, né, da dependência química, a gente precisa lidar com frustrações. E essas frustrações podem vir por conta de recaídas dos nossos pacientes. Então, a gente precisa reconhecer que o caminho da recuperação tem altos e baixos. Tem dia que você vai encontrar um paciente seu super empolgado com o tratamento, mas tem outro dia que você vai falar, poxa, eu não vou conseguir segurar esse tratamento. E aí ele pode voltar para esse alto ou realmente ter uma recaída. E aí a gente precisa aprender a lidar com isso, tá? Limites de atuação, conheça seu papel e as fronteiras de sua competência. Não existe em buscar supervisão ou encaminhar casos complexos, tá? Então, às vezes, a gente acaba, na verdade, aqui nas entrelinhas, dizendo, e principalmente também quando a gente fala sobre um vínculo mais próximo, quando a gente fala de ser daí um familiar e não um profissional, a gente fala muito sobre esse limite, né? A gente acaba se apegando, a gente acaba tendo muito mais do que empatia, né? Acaba amando de fato o próximo, que são as pessoas que a gente trata, que a gente cuida, ou os nossos familiares quando nos internamos. E aí a gente acaba perdendo o limite, né? Como profissional, o limite de atuação, e como pessoa também o limite de até onde eu posso ir, né? Até onde esse meu amor é amor ou está atrapalhando. E aí aqui a gente precisa ter esse bom senso de pedir ajuda, né? Nos casos aí onde você já percebe o envolvimento, já percebe que está tendo ali algo que você talvez lembre de outras situações, da sua própria vida pessoal, ali é o momento de parar e pedir ajuda, tá? Estratégias de suporte emocional, então a gente precisa sempre investir em atividades que promovam o bem-estar do terapeuta, do conselheiro, tá? Como hobbies, por exemplo, exercício físico ou terapia pessoal. O terapeuta também precisa de terapia, o conselheiro também precisa se aconselhar, tá? Para evitar o que? O esgotamento, tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre a ética e responsabilidade no aconselhamento, mas a ética e a responsabilidade dos profissionais envoltos aí na área de dependência química vai ser sempre a mesma, tá? Independente de qual técnica você esteja usando, seja como terapeuta conselheiro, seja como apenas um momento de aconselhamento, um momento de coaching, que é a confidencialidade, o respeito à autonomia, o profissionalismo, limites e o encaminhamento, que é o que a gente acabou de falar, tá? A prática do aconselhamento exige não apenas conhecimento técnico, mas também um compromisso ético profundo com o bem-estar do outro sempre. Os desafios comuns e como superá-los. Resistência à mudança. Utilize a escuta empática e a motivação para auxiliar a pessoa a reconhecer a necessidade de mudança. A mudança, ela sempre vai ser um problema para o adicto em recuperação, ou para o adicto no início da sua recuperação. Quando ele entende que 24 horas são o suficiente e ele não pode utilizar droga nessas 24 horas, ele acaba se pegando aquilo. E aí, quando ele muda, ele não quer mais. Ele se sente travado
ali na questão de que agora eu tenho 24 horas fora da clínica, e aí, o que eu vou fazer? E aí eles têm uma certa resistência, né, um certo isolamento social, não quer sair de casa, e aí a gente acaba podendo desenvolver outros quadros, como depressão. Então, é muito importante a gente utilizar a escuta empática e motivar, né, sempre a mudanças. Recaídas, entender que as recaídas fazem parte de um processo de recuperação e oferecer suporte sem julgamento, incentivando a persistência, tá? É claro que não é o que a gente não quer ver nenhum dos nossos pacientes internos ou familiares recaindo, mas quando isso acontece, a gente precisa estender a mão. A gente precisa dizer para ele que faz parte. Você caiu. Agora tem que levantar, você já sabe o caminho de como ficar de pé e vamos persistir para que você fique mais e mais tempo, cada vez mais tempo limpo. É isso, não tem o que fazer. E é dessa forma que a gente vai fazer o aconselhamento nos casos de recaída, tá? E é um desafio, porque a recaída ela é sempre vista, né, pela própria sociedade como fraqueza, como uma autodesistência, e nem sempre é isso, tá bom? O estigma social, então, combata o preconceito, educando sobre a doença e promovendo a inclusão, criando sempre um ambiente de acolhimento. E o esgotamento profissional é um grande desafio nosso, né? E também o esgotamento pessoal, quando a gente fala do tratamento dos familiares. Adotar práticas de autocuidado e buscar supervisores, né? Supervisão, pessoas que estejam também te apoiando nessa caminhada para lidar com o estresse e manter a saúde mental. E aqui não tem mais a saúde emocional também, tá? E aqui, para encerrar nossa aula de hoje, gente, a gente fala sobre um gesto de esperança, né? A gente chegar ao final da jornada em relação a esse assunto, o assunto de aconselhamento. Aconselhamento, ele é um tema realmente muito curto, porque a própria palavra diz, né? Nós vamos sempre estar aconselhando naquele determinado momento, naquela situação em que o seu acolhido, o seu paciente ou o seu familiar está trazendo para você. E aí nós vamos utilizar também de todas as outras ferramentas que nós já vimos aqui, as possibilidades que nós podemos aconselhá-lo ali, tá? Então, a gente chega ao final dessa jornada esperando que a gente possa ter esse conhecimento, né? E utilizar mais uma ferramenta, que é o aconselhamento sobre uma situação específica, e a gente possa compartilhar, né? O que é esse compartilhar? É sempre inspirar outras pessoas a ter o conhecimento sem o julgamento. Porque quanto mais pessoas tiverem o conhecimento e não fizerem o julgamento de um dependente químico, a gente vai conseguir tratar e recuperar mais pessoas, tá? Hoje, o que mais derruba tratamento, o que mais derruba as pessoas e o que mais leva as pessoas à recaída é o julgamento. Por quê? É um julgamento por um preconceito, ou seja, as pessoas, a sociedade, têm uma visão própria do que é a dependência química, extravasam isso da forma que bem entendem, e aí acabam atrapalhando diversos tratamentos. Às vezes não é nenhum só, são diversos, tá? Então, o aconselhamento, ele serve não só para o tratamento em si, do seu interno, do seu parente, do seu paciente. Ele serve para que talvez a gente possa aconselhar outras pessoas que também não têm vínculo com dependência, mas que elas não venham a julgar as pessoas quando elas a conhecerem, ou se vierem a conhecerem, ou se de repente encontrarem com uma dessas pessoas que são portadoras da dependência química aí pelas ruas, tá? Então, a gente precisa fazer com que o aconselhamento possa chegar em outras pessoas, independente se fazem ou não parte deste mundo. Então, lembrem-se sempre, o aconselhamento é um gesto de confiança, escuta e esperança, e começa pela presença genuína. Eu agradeço, mais uma vez, a participação de todos que estão aqui, a participação de quem vai ainda assistir a essa aula de forma gravada, e desejo muito sucesso, seja lá no tratamento, seja lá como profissional, seja lá espalhando, né,
as informações. E aí eu deixo aberto. Hoje eu estou com a Sandra em aula. E aí, Sandra, se você tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma informação, fique à vontade. Oi, Tati. Não, não tenho dúvida nenhuma. Só tô assim maravilhada, né, com tanto conteúdo, né? Quanta coisa a gente tem para aprender, né? O conhecimento é vasto, né? A gente sempre aprende. Eu saio da sala e vou Exatamente. assistir outra aula e estou sempre aprendendo. É Muito bom. contínuo, com certeza. Perfeito. Obrigada, viu? Obrigada pela participação. As Obrigada a aulas você. ficam gravadas, então, se tiver alguma dúvida, quiser assistir de novo, quiser fazer algumas anotações, quando eu libero o link lá, Sim. depois você pode assistir normalmente, tá bom? Eu anotei algumas coisas, mas eu vou depois assistir novamente para anotar com mais calma, que eu só anotei os tópicos. Isso, fica à vontade, tá? E aí, mais Tá para bom. frente, eu só estou esperando algumas edições e digitações. Esses slides vão para vocês também, tá bom? Eu deixo Tá lá no bom. grupo como material. Às vezes não posso assistir o vídeo, mas quero reler alguma coisa. E aí dá para passar o material na leitura também, tá bom? Muito bom, tá ótimo. Obrigada, Sandra. Tenha uma ótima noite. Obrigada. Bom Para descanso. Tchau, nós. tchau. Até segunda Tchau, agora, tá tchau. bom? Tá bom, Tchau, até. tchau.